Florestas do Sudeste Asiático são um dos ecossistemas mais antigos, complexos e biodiversos do planeta. Muito antes das grandes civilizações se erguerem, essas matas já pulsavam com vida intensa, abrigando espécies únicas que evoluíram isoladas por milhões de anos. Aqui, a umidade é constante, o calor é abafado e a vegetação forma uma muralha verde quase impenetrável. Cada metro quadrado abriga uma teia intricada de relações entre predadores, presas, árvores gigantes e pequenos organismos invisíveis a olho nu. O último paraíso selvagem não é apenas uma expressão poética, é uma realidade que resiste, ainda que pressionada, em regiões como Bornéu, Sumatra, Sri Lanka e partes da Península Malaia. Essas florestas tropicais estão entre as mais ricas do mundo em biodiversidade. Árvores que ultrapassam 60 metros de altura formam o dossel, criando um teto verde que bloqueia grande parte da luz solar. Abaixo dele, uma segunda camada de galhos, cipós e folhas abriga uma explosão de vida. A umidade elevada cria um ambiente onde tudo cresce rapidamente. Musgos cobrem troncos, fungos brotam do solo fértil e rios serpenteiam por entre raízes monumentais. O som é constante, insetos vibram no ar, aves ecoam seus cantos e galhos se movem discretamente com a passagem de grandes mamíferos. É um mundo onde a sobrevivência exige adaptação constante. Entre os habitantes mais emblemáticos dessas florestas está o orangotango, um dos grandes primatas do planeta. Inteligente, solitário e altamente adaptado à vida nas copas das árvores, ele depende diretamente da integridade do dossel florestal. Seus braços longos permitem deslocamentos precisos entre galhos, enquanto sua dieta baseada em frutas acompanha o ritmo das estações tropicais. No solo da floresta, muito maior e igualmente impressionante, caminha o elefante do Ceilão. Subespécie asiática adaptada às florestas do Sri Lanka, ele molda o ambiente por onde passa. Ao abrir trilhas, derrubar árvores e dispersar sementes, o elefante não é apenas habitante, é engenheiro do ecossistema. Escondido nas áreas mais densas e isoladas da vegetação, o tigre de Sumatra representa o topo da cadeia alimentar. Menor que outros tigres asiáticos, ele é ágil e perfeitamente adaptado ao terreno fechado da floresta tropical. Sua pelagem listrada se confunde com sombras e feixes de luz que atravessam o dossel, tornando-o quase invisível até o momento do ataque. Entre o grande e o pequeno, o visível e o discreto, vive o muntjac, também conhecido como veado latidor. Pequeno e ágil, ele se move silenciosamente pela vegetação baixa, alimentando-se de folhas, frutos e brotos. Seu latido característico ecoa pela mata como um alerta, denunciando a presença de predadores. E nas regiões mais isoladas do Sri Lanka, o leopardo do Ceilão patrulha seu território com passos silenciosos. Adaptado tanto à floresta densa quanto a áreas mais abertas, ele é um predador oportunista que mantém o equilíbrio entre as populações de herbívoros. As florestas do Sudeste Asiático funcionam como sistemas vivos interconectados. A queda de uma árvore abre espaço para que a luz alcance o solo, permitindo o crescimento de novas plantas. Frutos amadurecem em ciclos que determinam deslocamentos de primatas e aves. Rios carregam nutrientes que sustentam a base da cadeia alimentar. Tudo está ligado. Mas esse paraíso selvagem enfrenta ameaças crescentes.
O desmatamento, a expansão agrícola e as mudanças climáticas reduzem áreas vitais e fragmentam habitats. Espécies que dependem de vastos territórios, como o tigre e o elefante, sofrem diretamente com essa redução. Primatas arborícolas, como o orangotango, perdem corredores naturais essenciais para sua sobrevivência. Ainda assim, enquanto houver floresta em pé, haverá vida pulsando em múltiplas camadas. Das copas mais altas ao solo úmido e escuro, cada espécie desempenha um papel crucial. Predadores controlam populações, herbívoros dispersam sementes, árvores regulam o clima e armazenam carbono. É um equilíbrio delicado, mas extraordinariamente sofisticado. Este documentário é uma jornada por um dos últimos grandes refúgios naturais da Terra. Um mergulho em um mundo onde a biodiversidade atinge níveis impressionantes e onde cada criatura, do maior elefante ao mais discreto cervo, contribui para a harmonia do todo. Nas florestas do Sudeste Asiático, a vida não apenas sobrevive. Ela explode em diversidade, estratégia e adaptação. Um verdadeiro paraíso selvagem que ainda resiste, mas que depende de equilíbrio para continuar existindo. Entre as copas altas das florestas tropicais de Bornéu e Sumatra, vive um dos primatas mais inteligentes do planeta, o orangotango. Seu nome significa Homem da Floresta em malaio, e poucos animais representam tão bem a essência arbórea do Sudeste Asiático quanto ele. Diferente de outros grandes primatas africanos, o orangotango é majoritariamente solitário. Ele passa a maior parte da vida nas alturas, deslocando-se com movimentos lentos e calculados entre galhos que podem estar a mais de 30 metros do solo. Seus braços longos, que podem alcançar mais de 2 metros de envergadura, funcionam como verdadeiros cabos de sustentação, permitindo que atravesse o dossel com eficiência e economia de energia. A floresta é sua casa completa. Ele se alimenta principalmente de frutas, mas também consome folhas, flores, cascas de árvores e insetos. Essa dieta variada acompanha o ritmo das estações tropicais, obrigando o orangotango a memorizar a localização de dezenas de espécies de árvores frutíferas. Sua inteligência é evidente. Utiliza ferramentas simples, como galhos para extrair insetos ou folhas para se proteger da chuva. Todas as noites, constrói um novo ninho nas árvores. Com galhos entrelaçados e folhas cuidadosamente posicionadas, cria uma plataforma segura para descansar longe de predadores terrestres. Esse comportamento demonstra planejamento e adaptação refinada ao ambiente. As fêmeas mantêm um dos laços maternos mais longos do reino animal. Os filhotes podem permanecer com a mãe por até 8 anos, aprendendo técnicas de sobrevivência, rotas de deslocamento e quais frutos são seguros para consumo. Essa longa infância contribui para o desenvolvimento cognitivo avançado da espécie. Mas o orangotango enfrenta uma ameaça severa: a perda de habitat. A expansão agrícola e o desmatamento fragmentam as florestas, isolando populações e reduzindo o acesso a alimento. Como depende diretamente da continuidade do dossel, qualquer interrupção pode ser devastadora. Nas florestas do Sudeste Asiático, o orangotango não é apenas um habitante. É um símbolo da própria floresta. Onde ele vive, a mata ainda respira em plenitude. Sua presença indica que o ecossistema mantém estrutura suficiente para sustentar vida complexa e inteligente. Nas florestas densas e planícies úmidas do Sri Lanka, caminha o maior mamífero terrestre da Ásia,
o elefante do Ceilão. Subespécie do elefante asiático, ele é também uma das mais imponentes, podendo ultrapassar 5 toneladas. Seu porte massivo contrasta com a sensibilidade e a inteligência que caracterizam esses gigantes da floresta. O elefante do Ceilão é um verdadeiro engenheiro ecológico. Ao abrir trilhas na vegetação fechada, ele cria passagens que serão utilizadas por inúmeras outras espécies. Ao derrubar árvores em busca de alimento, permite que a luz solar alcance o solo, estimulando o crescimento de novas plantas. E ao se alimentar de frutos, dispersa sementes por quilômetros de distância, contribuindo diretamente para a regeneração da floresta. Sua dieta é variada e abundante. Folhas, cascas, raízes, frutos e gramíneas. Para sustentar seu tamanho colossal, ele pode consumir mais de 150 quilos de vegetação por dia. Essa necessidade constante de alimento o leva a percorrer grandes territórios, conectando diferentes áreas da floresta tropical. A estrutura social é liderada por fêmeas experientes, geralmente a matriarca do grupo. Elas guiam as manadas compostas por filhotes e outras fêmeas aparentadas. Os machos adultos tendem a viver de forma mais solitária, aproximando-se dos grupos apenas durante o período reprodutivo. A comunicação entre eles é sofisticada, incluindo vocalizações graves que podem viajar longas distâncias pela floresta, além de sinais corporais e toques sutis com a tromba. A tromba, aliás, é uma das ferramentas biológicas mais versáteis do reino animal. Composta por milhares de músculos, ela serve para respirar, cheirar, agarrar objetos delicados e até expressar afeto entre membros do grupo. Apesar de sua força impressionante, o elefante do Ceilão enfrenta desafios significativos. A expansão humana reduz corredores naturais de migração, aumentando conflitos entre elefantes e comunidades locais. A fragmentação do habitat limita seu deslocamento e acesso a recursos essenciais. Ainda assim, enquanto houver floresta contínua, haverá espaço para esses gigantes moldarem o ambiente ao seu redor. O elefante do Ceilão é mais do que um habitante das florestas do Sudeste Asiático. Ele é um dos pilares que sustentam o equilíbrio ecológico desse último paraíso selvagem. Nas regiões mais densas e isoladas das florestas da Indonésia, vive um dos felinos mais raros do planeta, o tigre de Sumatra. Menor que outras subespécies de tigre, ele desenvolveu características específicas para sobreviver no ambiente fechado e úmido das florestas tropicais de Sumatra. Seu corpo é mais compacto, ágil e adaptado ao deslocamento entre vegetação espessa. As listras, mais estreitas e numerosas, funcionam como camuflagem perfeita entre sombras, cipós e feixes de luz que atravessam o dossel. A poucos metros de distância, ele pode desaparecer completamente aos olhos da presa. Predador solitário, o tigre de Sumatra depende da paciência e do elemento surpresa. Ele caça veados, javalis e outros mamíferos de médio porte, aproximando-se lentamente antes de lançar um ataque rápido e preciso. Em um ambiente onde a visibilidade é limitada, cada passo precisa ser silencioso. A falha em uma investida significa desperdício de energia, algo que a floresta nem sempre permite. Excelente nadador, ele também utiliza rios e áreas alagadas como parte de seu território. Diferente de muitos felinos, o tigre não evita a água. Pelo contrário, muitas vezes a usa como vantagem estratégica. Seu território pode abranger dezenas de quilômetros quadrados, marcados por arranhões em árvores e sinais olfativos.
Esse espaço é vital para garantir alimento suficiente e evitar confrontos diretos com outros tigres. Apesar de sua posição no topo da cadeia alimentar, o tigre de Sumatra enfrenta uma situação crítica. A fragmentação das florestas reduz seu habitat e isola populações, dificultando a reprodução e aumentando o risco de extinção. A caça ilegal também representa uma ameaça constante. No contexto das florestas do Sudeste Asiático, o tigre de Sumatra é o símbolo máximo do poder e da fragilidade. Ele representa o equilíbrio natural em sua forma mais pura, onde a tigre, a cadeia ecológica ainda funciona. Sua sobrevivência está diretamente ligada à preservação desse último paraíso selvagem. Entre as sombras densas da vegetação rasteira, vive um dos habitantes mais discretos da floresta tropical, o muntjac, também conhecido como veado latidor. Pequeno em comparação com os gigantes que compartilham seu habitat, ele é mestre na arte da descrição. Com porte compacto, pernas ágeis e pelagem que varia entre tons de marrom, avermelhado e castanho escuro, o muntjac se camufla com facilidade entre folhas secas, galhos e troncos caídos. Sua principal defesa não é a força, mas a atenção constante. Seus sentidos são extremamente apurados. Qualquer movimento incomum pode desencadear sua reação imediata. O apelido veado latidor vem do som característico que ele emite quando percebe perigo. Esse latido curto e repetitivo ecoa pela floresta como um alarme natural, alertando outros animais sobre a presença de predadores como o tigre de Sumatra ou o leopardo do Ceilão. Assim, mesmo sendo uma presa, o muntjac desempenha papel importante na dinâmica do ecossistema. Sua alimentação é variada. Ele consome folhas, brotos, frutos caídos e até sementes. Essa dieta flexível permite que sobreviva em diferentes camadas da floresta, adaptando-se às mudanças sazonais na disponibilidade de alimento. Em períodos de escassez, pode expandir sua busca por recursos, explorando áreas mais abertas ou bordas de mata. Os machos possuem pequenos chifres e presas alongadas, que utilizam em disputas territoriais. Apesar do tamanho reduzido, essas brigas podem ser intensas. Ainda assim, confrontos prolongados são raros. A sobrevivência depende mais da fuga rápida do que do combate direto. O muntjac é predominantemente solitário e territorial. Marca seu espaço com secreções odoríferas, evitando encontros frequentes com outros indivíduos. Essa estratégia reduz competição por alimento e aumenta suas chances de sobrevivência. Nas florestas do Sudeste Asiático, o muntjac pode parecer insignificante diante de predadores icônicos e gigantes imponentes. No entanto, ele é peça fundamental na cadeia alimentar. Sustenta grandes carnívoros e contribui para o equilíbrio populacional da vegetação ao se alimentar de brotos e folhas jovens. Silencioso, atento e resiliente, o muntjac representa a vida que pulsa discretamente nas camadas mais baixas da floresta. Uma presença constante que mantém o delicado equilíbrio desse último paraíso selvagem. Nas regiões mais isoladas do Sri Lanka, onde a floresta tropical se mistura com áreas montanhosas e planícies densamente arborizadas, vive um dos predadores mais enigmáticos do Sudeste Asiático, o leopardo do Ceilão. Subespécie endêmica da ilha, ele é considerado o principal carnívoro terrestre do país, ocupando o topo da cadeia alimentar em seu território. Mais robusto que outros leopardos asiáticos, o leopardo do Ceilão
Apresenta pelagem dourada com rosetas escuras bem definidas, oferecendo camuflagem perfeita entre luz e sombra da floresta tropical. Sua força é impressionante. Mesmo não sendo tão grande quanto um tigre, ele possui musculatura suficiente para abater presas de médio porte e carregá-las para longe, protegendo a refeição de competidores. Extremamente adaptável, esse leopardo ocupa diversos ambientes dentro do Sri Lanka, desde florestas úmidas densas até áreas mais secas e abertas. Essa flexibilidade ecológica é uma das razões de sua permanência como predador dominante na ilha. Diferente de regiões continentais onde compete com tigres ou leões, aqui ele reina sozinho. Predador solitário e territorial, o leopardo do Ceilão caça principalmente à noite. Sua estratégia combina silêncio absoluto e ataque rápido. Ele se aproxima lentamente, utilizando a vegetação como cobertura, e então avança com velocidade explosiva. Cada investida precisa ser eficiente. A floresta exige economia de energia. Além da caça terrestre, ele é excelente escalador. Árvores servem tanto como pontos de observação, quanto como locais para armazenar presas longe de outros animais. Essa habilidade amplia suas possibilidades de sobrevivência em um ambiente competitivo. Apesar de sua posição dominante, o leopardo do Ceilão enfrenta pressões crescentes. A fragmentação do habitat e conflitos com atividades humanas reduzem seus territórios naturais. Como predador de topo, qualquer alteração significativa na floresta impacta diretamente sua sobrevivência. No contexto das florestas do Sudeste Asiático, o leopardo do Ceilão representa poder silencioso e equilíbrio ecológico. Onde ele ainda caminha, o ecossistema mantém sua complexidade intacta. Sua presença indica que este último paraíso selvagem ainda resiste, mesmo diante das ameaças que avançam sobre suas fronteiras verdes. Nas florestas do Sudeste Asiático, cada camada da mata revela uma história de sobrevivência, adaptação e equilíbrio. Das copas elevadas onde o orangotango se move com inteligência silenciosa, ao solo úmido onde o muntjak permanece atento a qualquer sinal de perigo, a vida pulsa em todos os níveis. Nos territórios mais densos, o tigre de Sumatra mantém o controle natural das populações, enquanto o imponente elefante do Ceilão molda a paisagem por onde passa. E nas áreas mais isoladas do Sri Lanka, o leopardo do Ceilão patrulha como soberano absoluto. Este não é apenas um conjunto de espécies vivendo lado a lado. É um sistema interligado, onde cada animal desempenha um papel essencial. Predadores regulam presas, herbívoros dispersam sementes, árvores sustentam o clima e rios alimentam a base da cadeia alimentar. A floresta é um organismo vivo, complexo e incrivelmente sofisticado, mas também é frágil. Quando uma parte desaparece, todo o equilíbrio pode ser comprometido. O último paraíso selvagem ainda resiste, mas depende de escolhas conscientes para continuar existindo. Proteger essas florestas significa preservar uma das maiores concentrações de biodiversidade da Terra. Significa garantir que as futuras gerações ainda possam ouvir o eco distante de um latido na mata, o estalo de galhos sob passos gigantes ou o silêncio tenso antes do ataque de um grande felino. Se você gostou deste documentário, curta o vídeo, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação fortalece essa comunidade apaixonada pela vida selvagem e ajuda a manter viva a missão de explorar e valorizar os últimos paraísos naturais do planeta.